Olá! No último vídeo falei sobre a importância da renda passiva. No vídeo de hoje eu quero falar sobre qual é a qualidade do seu patrimônio. O que eu quero dizer com a qualidade do seu patrimônio? O seu patrimônio, ele gera mais renda para você ou ele gera mais despesas para você? Ele tira renda sua. Por quê? Para mim, o patrimônio, ou a parte do patrimônio que gera renda para mim, eu chamo ele de ativo, porque ele nos traz renda. A parte do patrimônio que nos tira renda, eu chamo ele de passivo, ok? Isso é um conceito diferente da contabilidade tradicional, mas eu acho muito importante para entender essa ideia, esse conceito que eu quero passar para vocês, ok? Por exemplo, ok? Vamos separar o seu patrimônio em ativo e passivo. E vamos começar pelos passivos, que fica mais fácil de entender. Por exemplo, a nossa casa, o nosso apartamento, o objetivo dele é gerar conforto, qualidade de vida, segurança, tranquilidade. Então, ele não é gerar ativo, mas ele vai trazer o quê? Despesa, ele vai trazer, é um passivo, ele gera despesa. Traz conforto, mas ele gera despesa, ok? Outro, por exemplo, os carros, né, da casa, se é do casal, enfim, não importa. Geralmente traz o quê? Conforto, nos leva de um lugar para outro, mas ele gera despesa. Alguém pode falar, mas eu uso para fazer Uber, ou enfim. É um caso específico, e aí, claro, se a pessoa faz isso, o carro deixa de ser um passivo e passa a ser um ativo, né? Casa na praia, mesma coisa. Alguém pode falar, mas eu pus no Airbnb, alugo, ganho dinheiro com isso. Ok, saiu da coluna de passivo, foi para ativo. Mas para a grande maioria, a casa de praia é um lugar para descansar, é um lugar de conforto, para ir nas férias. Então, ele só gera despesa, ele é um passivo. Mesma coisa, casa de campo, ok? Outra coisa que é barco, né? Eu coloquei barco aqui porque me faz lembrar uma pessoa que eu atendi quando eu trabalhei no mercado, que quando a gente foi olhar as despesas mensais da pessoa, a gente olhou lá, tinha uma despesa lá, sei lá, de R$ 1.000 por mês. O que é essa despesa aqui? Não, é que eu pago o armazenamento de um barco no litoral norte. Eu falei, nossa, que legal, então você usa sempre o barco? Ele falou, não, esse barco já está há 20 anos lá, acho que já nem tem condições de navegar, e ele continua pagando lá mensalmente para guardar um barco que provavelmente já não tinha nem valor, né? Então, para você ver como é importante a gente fazer essa avaliação. Outra coisa muito comum é título de clube, né? Muita gente ia no clube quando as crianças eram pequenas, ou enfim, alguma fase da vida, não usa mais, continua pagando lá a manutenção, um boleto que vem todo mês, mas está ali, podia vender, né, o título, transformar em dinheiro e, enfim, fazer outra utilização. Vamos ver o que é ativo, né? O mais comum é o imóvel alugado, né? E já falamos que uma casa de praia pode se tornar um ativo, dependendo de como você tratar o assunto, ok? Sociedades, né, com família, amigos, que você entrou só com dinheiro e você recebe um lucro de tempos em tempos, ok? Ações, né, de empresas negociadas aí na bolsa, ok? Que te pagam dividendos, juros sobre capital próprio, enfim, fundos imobiliários, que hoje está na moda aí de investimento, tesouro direto, títulos que pagam principalmente acima da inflação e títulos de renda fixa. Eu não vou entrar em detalhe agora nos investimentos, porque o objetivo hoje do vídeo é passar o conceito da parte do patrimônio que gera renda e o que gera despesa, ok? De ativo e passivo. Tá? Então, aqui o objetivo era realmente para você fazer uma avaliação do seu patrimônio, se ele gera mais ativos ou se ele tem mais passivos. Por quê? Quanto mais ativos você tiver, você vai ter mais renda passiva. Então é importante você fazer essa avaliação, né?
o seu patrimônio tem mais ativos ou passivos por esse conceito que eu passei. Outro ponto que eu quero começar a falar aqui é sobre os ativos com relação à qualidade dos ativos. Por que eu digo isso? Vamos pegar o mesmo caso do exemplo do imóvel. Se você tem um apartamento, seja residencial, num local nobre de São Paulo, por exemplo, no Itaim Bibi, ou se você tem na periferia de São Paulo, obviamente os preços são diferentes, mas quando eu falo de qualidade, não é necessariamente a qualidade do imóvel em si, mas a localização. Né? Então, a qualidade da localização do imóvel. Por quê? Como o Itaim é uma região muito demandada, quando vem a crise, dificilmente você vai ter vacância. Se tiver, você repõe inquilino rapidamente. Enquanto talvez na periferia você vai ter mais dificuldade de locar novamente. Tá? Esse é um exemplo. Mesma coisa se você tem uma sala comercial. Uma coisa é você ter na Faria Lima e a outra você ter uma sala, por exemplo, na Marginal. Né? Não sei se alguém sabe, mas o nível de vacância hoje nos escritórios aumentou no geral, mas na Faria Lima é muito menor que em outras regiões mais periféricas. Tá? Então, esse é o conceito de qualidade. Outra coisa é a diversidade, a diversificação. No último vídeo eu comentei daquela pessoa que tinha um salão, uma loja, né, grande, alugada por uma empresa grande, que ele recebia 40 mil. Você concorda que, como é um imóvel, se o inquilino sai, a renda sai de 40 para 0. Se fossem 2 ou 3, talvez das 3 lojas, uma fosse bem e as outras 2 fechavam, mas a renda não zera, você continua tendo 1/3 da renda, outras 2/3 você perde, mas você não zera a renda. Outro conceito super importante é que, se possível, ativos não correlacionados. O que é isso? Né? Por exemplo, em vez de ter 2 lojas alugadas, se você tivesse uma loja e um galpão, por exemplo, talvez com a pandemia a loja fechou, mas talvez o galpão tivesse continuado, porque faz entregas e-commerce, enfim. Então, olha que coisa interessante. Quando as coisas estão boas, provavelmente a loja você recebia um aluguel melhor do que o galpão. Mas com a pandemia, o da loja zerou e o galpão continuou. A gente só dá valor à qualidade, diversificação e esse não correlacionado quando vem a crise. Né? Quando está tudo bom, o imóvel na Faria Lima, o imóvel na Marginal, um apartamento na periferia, no Itaim, tudo está perfeito. Quando vem a crise que a gente vê a importância da qualidade, diversidade e também de ativos não correlacionados, ok? Esse só foi uma introdução, mas já para você olhar o seu patrimônio e verificar qual a qualidade dos seus ativos. Nos próximos vídeos a gente vai entrar em mais detalhes de cada um dos pontos que eu falei aqui à medida que for aparecendo. Se você gostou desse conteúdo, por favor, dê um like, se inscreva no canal e muito obrigado. Até o próximo vídeo. Até logo.